tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro neste novo dia, nesta terça-feira, para juntos meditarmos, rezarmos a palavra do nosso bom Deus. Comece o seu dia respirando vida, entrando em sintonia com a grande respiração do cosmo, da nossa Mãe Terra. A nossa Mãe Terra também respira. Quando nós entramos em sintonia com a respiração da Mãe Terra, do cosmo, nós nos tornamos um só. E de fato somos um só. Inspire consciente e solte lentamente este ar. A maravilha de Deus está na capacidade de nos unirmos à grande energia, ao grande cosmo que é Deus. Por isso, inspire e acolha em ti Deus. Meditemos o texto de hoje, Mateus capítulo 9, versículos 32 ao 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, Jesus mais uma vez nos transmite tesouros de amor. Amor para com as pessoas. Jesus não rejeita as pessoas. Jesus ama, acolhe cada um, cada uma. O texto na primeira parte mostra a cura de um homem mudo. Era assim que se entendia que a comunidade estava, a comunidade discipular. Estava muda. E Jesus, então, na sua atitude é fazer com que este homem volte a falar. Jesus, então, expulsa o demônio e ele começa a falar. E o fato de Jesus expulsar o demônio, era assim que se entendia as doenças do tempo de Jesus. Acontece ali duas reações, no mínimo, curiosas. A primeira reação é da multidão, que fica admirada e exclama: nunca se viu coisa igual em Israel. A segunda reação é de reprovação, e esta vem dos fariseus.
É pelo chefe dos demônios que ele expulsa o demônio. Ou seja, quando eu não quero ver o positivo no outro, eu digo que ele age não pela luz, mas pelas trevas. E o texto segue dizendo que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Sim, esta é a tríplice missão de Jesus: ensinar, pregar o evangelho, curar os enfermos. Jesus leva isto muito a sério. A última cena que aqui aparece é a cena em que Jesus vê a multidão diante de si e se compadece dela. A razão é clara. Se compadece porque era uma multidão cansada e abatida, semelhante a ovelhas sem pastor. Diante disso, Jesus convoca a igreja, os discípulos, aqueles que estavam mudos e que voltam a falar, para denunciar, para dizer não às injustiças. A messe é grande, mas os trabalhadores são um pouco. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Amados e amadas, mais do que nunca, precisamos de operários, de homens e mulheres para a colheita. Diante de uma sociedade perdida, diante de 1% da sociedade brasileira que acumula a riqueza que acabaria com a pobreza do Brasil 3 vezes se quisesse. Enquanto 99% perece a ganância dos ricos, a ganância daqueles que enquanto têm, mais querem. Enquanto mais tem, mais se quer. É claro que isso não é de Deus. É claro que isso não simboliza dignidade. E é por isso que você, cristão católico, precisa abraçar a campanha que está acontecendo no Brasil, os 99. Sim, que deve dizer não àquele 1%. 1% do Brasil que acumula a riqueza, nossa riqueza. Não é porque são mais inteligentes, não é porque são pessoas mais merecedoras, não. É porque usam da roubalheira, da ganância. E nós precisamos sermos portadores da justiça para denunciar estas injustiças. Basta de 1% acumular e 99% dos brasileiros perecerem na pobreza. É preciso dizermos não. Quando Jesus expulsa o demônio deste mudo, é para que ele fale. É para que ele diga não às injustiças. Sim, ser padre, ser religioso, ser religiosa. Conhecer o Evangelho não é para fechar os olhos e a boca diante das injustiças, mas é para gritar e dizer não a elas. E anunciar e apresentar ao mundo a verdade encarnada em Jesus Cristo. Faça isto e você está levando a sério a palavra de Deus. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque
que és meu amigo, porque sempre